Você está no programa Cara de Um, Focinho do Outro, feito pela Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa. Você sabe como trabalha um veterinário que também tem formação em psicanálise? Você sabe o que é psicanálise? Pois é. Quanto mais a psicanálise na veterinária. O veterinário que também atua como psicanalista, ele faz uma consulta normal, digamos assim, com o seu paciente animal e também com o seu cliente, que é o tutor do animal. No entanto, nós focamos em algumas coisas que o veterinário tradicional ele não observa, até porque ele não tem essa formação. Por exemplo, uma das coisas que mais nós focamos é com relação à identificação. Os cães, e assim como os outros animais também, cães e gatos, se identificam com os seus tutores ou com um do seu tutor mais estreitamente. Ou seja, através dos laços de amor, ele estabelece um vínculo muito próximo. E esse vínculo, ele é um vínculo de inconscientes. O inconsciente do animal, ele se relaciona com o inconsciente do seu tutor. Obviamente, o lado consciente do tutor também se relaciona com o lado consciente do animal. Ou seja, é uma via de mão dupla, onde o animal ele se aproxima muito do seu tutor, copiando as suas manias, os seus trejeitos, o seu comportamento, os seus temperamentos, as suas atitudes. Então, se você quiser conhecer uma pessoa, basta que ela apresente o seu cachorro, né? É óbvio que não é tão simples assim, mas não deixa também de ser uma verdade. Especialmente se esse cachorro se identifica com essa pessoa. Dentro da família, esse cachorro, por exemplo, se identifica com essa pessoa na família. Pronto. Está ali estabelecido uma relação de semelhança. Então, conhecendo o animal, de alguma forma também a gente acaba conhecendo pelo menos um pouco, né? Se bem que não é um pouco não. Né? Normalmente quando um animal se identifica com o seu tutor, ele se parece muito. Né? Os animais eles copiam a parte física do seu tutor, os sintomas mentais, a parte psíquica e também, e infelizmente, até as doenças. Por isso que é importante, dentro de uma casa, quando nós temos um animal, que nós não façamos uma coisa muito nociva que tem sido feito muito hoje pela sociedade, que é a humanização. Humanizar o animal é dar vida de gente para quem não é gente, para quem é um cachorro ou um gato, normalmente é mais o cão. Dando vida de gente para o cão, ele perde parte dos seus instintos, dos seus comportamentos instintivos, da sua fisiologia, né? Do seu comportamento da espécie ao qual ele pertence. Ele perde a sua identidade. Até porque, quando o animal se identifica com alguém, identificar na psicanálise é copiar. Identificação foi um conceito elaborado pelo médico, neurologista e pai, e considerado o pai da psicanálise, Sigmund Freud. Freud, em 1921, estabeleceu o conceito de identificação, ou seja, as pessoas, por exemplo, o filho ou a filha, se identifica com o pai ou a mãe. Como o cão, como o animal, hoje, dentro de um conceito de família multiespécie, que é aquela família onde tem mais de uma espécie, né, como membro da família, como o animal ele é considerado normalmente, especialmente quando ele está sofrendo um processo de humanização como filho, ele acaba se identificando com alguém na família e normalmente esse alguém é o tutor que ele o considera como líder, como pai, como referência, como norte, como alguém que ele vai seguir. Então, se ele vai seguir essa pessoa, ele estabelece uma relação de identificação. A identificação acontece somente nos laços de amor, estabelece-se uma relação de semelhança e pronto. Aí está o circo armado. Circo no seguinte sentido: se for um dono, um tutor, melhor dizendo, com uma energia bacana, né, que se cuida, saudável do ponto de vista físico e psíquico, com certeza esse animal ele vai apresentar características semelhantes a esse tutor, ou seja,
vai ser um animal saudável, fisicamente, psiquicamente, tranquilo. No entanto, se for um dono tóxico, como é aquele tutor que tem uma energia muito densa, muito pesada, não se cuida, ou está muito ansioso, ou está muito deprimido, né? Tem problemas de saúde, obviamente o cão, na medida que ele estabelece essa relação de amor, de afeto, de identificação, ele vai puxar, ele vai trazer toda essa condição nociva desse tutor para com ele, trazendo uma série de problemas, fazendo com que esse animal adoeça, especialmente daquelas doenças de caráter crônico, tanto dos transtornos de comportamento, ansiedade, depressão, medo, que pode evoluir até quadros mais graves, às vezes até a síndrome do pânico, a quadros agressivos, como também a quadros físicos, né, das doenças crônicas. Os quadros alérgicos, as dermatites, o diabetes, o próprio câncer, por exemplo, é uma doença que o cão, de alguma forma, estabelece uma relação muito estreita com o seu tutor, e isso facilita com que ele seja, ao longo do tempo e do convívio com esse tutor doente, um paciente também oncológico, tá? Então a gente tem estudado muito sobre isso, cada vez mais, e essa é a visão que o veterinário, que tem também formação em psicanálise, tem do paciente. Nós sempre olhamos de uma forma sistêmica a situação, né? Então quando alguém chega para mim e fala, olha, doutor, eu vim trazer meu cachorro que está doente, eu digo, o cachorro não está doente, o sistema está doente, a família tem uma questão, a família tem um problema, a família tem uma doença. E aí nós vamos entender o que cada um, dentro dessa família, contribui para que essa doença seja agravada, potencializada, ou até tenha sido, em parte, responsável num ambiente, numa condição ambiental desfavorável, adversa, ao qual o animal está submetido. Isso vai favorecer o aparecimento das doenças, e quanto mais denso esse ambiente, né, tanto dos tutores, da relação entre eles, como da própria casa, maior a chance desse animal desenvolver doenças graves. Então, a visão sistêmica é isso, é nós olharmos por cima de uma situação, é olhar do alto e não ver exclusivamente o animal ou sua doença. Isso é coisa do século passado. Hoje nós olhamos a doença, olhamos para a doença, valorizamos não ela, valorizamos o doente, e mais, valorizamos o doente dentro de um contexto familiar, né? Consideramos aí que a família, né, o sistema dessa família, o sistema familiar ao qual o animal está submetido, está doente, está desequilibrado. E aí há várias formas de equilibrar isso. Então o veterinário, que também tem formação em psicanálise, ele vai identificar a doença, identificar o doente e saber o que está acontecendo com esse doente dentro desse contexto familiar. Tá bom? Pessoal, dúvidas, críticas, sugestões, entre aqui no nosso canal e mande a sua dúvida, a sua questão, o seu elogio, enfim. Nós estamos todas as semanas aqui gravando esse programa, cara de um, focinho do outro, feito pela Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.